Aqui é Kelvin e Stephanie do Significando Coisas e vamos fazer um especial até o Dia das Bruxas sobre Hellblazer, John Constantine. Para começar, vamos falar sobre a primeira aparição de John Constantine. Esse personagem foi criado por Alan Moore para as histórias do mito de Monstro do Pântano, na saga do Monstro do Pântano, livro número 3, capítulo 37. Quem vai começar a falar sobre isso será a Stephanie. Bom, gente, nosso anti-herói favorito aparece primeiramente em um capítulo da história do Monstro do Pântano. A gente pensa que ele aparece do nada, mas ele não aparece do nada, porque sempre tem um pezinho no Monstro do Pântano que puxa algo da história pro lado do sobrenatural. Então é uma coisa que vai se construindo ao longo dos 3 primeiros volumes, dos 2 primeiros volumes. Ele aparece no 3º volume, e aí aparece diante de uma situação que ainda vai ocorrer. Ele chega assim pro Monstro do Pântano, do nada, e fala: te prepara, viu? Te preparar pra quê? Não sei não, se prepara. Ele chega lá pro Monstro do Pântano, que na história ele estava morto, mas ele não sabia que ele estava morto, mas ele tinha morrido. Inclusive a gente dá até assunto para mais um vídeo. A gente conhece o Constantine, ele aparece lá na história, ele é inglês, viajou para os Estados Unidos, que é o lugar onde se passa a história do Monstro do Pântano, e aí lá ele vai visitar uns amigos, vai visitando vários amigos que ele tem nos Estados Unidos. E aí esses amigos, eles são meio que videntes, eles são meio que um oráculo, eles estão sentindo que alguma coisa vai chegar e que eles não sabem o que é. E aí nisso a gente se lembra que o Monstro do Pântano, ele tá morto. E aí o Constantine vai visitando esses amigos dele e recebe previsões de tempo, né, que ele tá vindo, ele tá se preparando, eu dou 12 meses para ele aparecer aqui. Mas o que é que vai aparecer? Ninguém sabe o que é que vai aparecer. Acho até uma frase engraçada quando ele vai visitar a amiga dele, Freira, a irmã fala que é o demônio que tá chegando. Eles estão esperando o demônio aparecer. E aí nisso a gente vê o Monstro do Pântano, ele é uma planta, né? Ele é do pântano, até então ele é uma planta, ele pensa que é uma planta. E aí ele começa a brotar, ele começa a nascer. E aí nisso a gente tem uma fase de autodescoberta do Monstro do Pântano. Porque ele acha que sabe que ele é uma coisa, mas na verdade ele não é. E o Constantine chega pra ele e coloca vamos dizer assim, essa minhoquinha na cabeça do Monstro do Pântano pra ele ficar pensando: eu não sou o pântano, eu não sou a natureza, então o que é que eu sou? E aí a gente fica com isso na cabeça também. E aí quando ele finalmente brota, né, quando ele finalmente nasce, renasce novamente, acontece uma série de eventos sobrenaturais na mesma hora. Um desses eventos é quando a gema, que a gente não sabe que é ela, a gente só sabe que é ela, que a gente só sabe o nome dela quando a gente vai ler a história do Constantine. E a gente vê que ela morre, ela tá na casa dela de boa, fazendo pintura. Aí tá hora aparece um demônio assim, com a mão amarrada nas costas, uma coisa horrível. E ela se assusta e se joga da janela e morre. Mas e sobre a personalidade do Constantine? Ele ajuda porque ele quer ou ele vai ganhar alguma coisa em troca com essa ajuda dele? O Constantine, ele não ajuda porque ele quer. Ele sempre faz algo em troca de favor, né? Ele tá fazendo isso porque ele tá devendo a alguém. A gente não sabe também quem é que ele tá devendo. E aí o Constantine se encontra com o Monstro do Pântano e ele vai falando pro Monstro do Pântano encontrar ele em determinadas localidades dos Estados Unidos. Mas não fala realmente o que o monstro quer saber, né? Que ele quer saber quem ele é. Ele não fala isso, o Constantine vai só dando pistas como se formasse um quebra-cabeça solto, mas ele não dá certeza, ele não quer dizer, ele só vai soltando. E se você quiser que lute para saber o que ele quer dizer com as palavras que ele vai soltando. E aí o Monstro do Pântano se desenvolve muito nessa parte também, ele luta contra os vampiros, é legal que só essa parte da história também. E aí ele tá explorando mais ainda o poder dele, então o Constantine, ele de certa forma desperta esse poder que o Monstro do Pântano não sabia que tinha. E aí o Constantine, antes de tudo isso, ele se encontra com a Abe, a namorada do Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano é namorada, viu, gente?
é a namorada dele. E aí ela tem tido uns sonhos esquisitos, mas quando acorda, ela não lembra de nada. E nos sonhos que ela tem, ela vai lá para um lugar que a gente vê no Sandman, que é onde o Caim e o Abel moram. E aí tem a charada, eu penso que seja uma charada, né? Que é, como é que é? A Casa dos Segredos. Ele vai para a Casa dos Segredos. Ou sai com segredo, ou sai com enigma. E aí ela vai para esse lugar, e aí ela vê uma cena sobre o monstro do pântano, que a gente também pode fazer um vídeo sobre, se vocês quiserem. Uma cena muito interessante. E que ela, de certa forma, sabe que o monstro do pântano é revelado para ela um segredo. Só que quando ela acorda, ela esquece. Então Constantine chega pra ela e fala, mas ela não sabe nem o que é, né? Não sabe nem o que tá acontecendo. E o que o Constantine fala é sobre o monstro do pântano ser um elementar, que a gente ainda vai saber mais sobre no decorrer dos próximos volumes. Perfeito. Agora, duas curiosidades sobre o Constantine. Primeiro, ele é baseado no cara da banda Sting, né? Essa pessoa bem aqui, ó. O Sting, ele era o cara que o Alan Moore achava que deveria ser a personagem principal da sua história, né? Que deveria ser o John Constantine. Então o John Constantine, ele é baseado no Sting, que é uma pessoa muito interessante, tem uma vida muito controversa, né? Pesquisem sobre ele. Além disso, segunda curiosidade, é que o John Constantine, né, você não chama de Constantine, né, o nome dele é Constantine, né, ele fala, tem até um quadro no quadrinho que o cara diz assim, e aí Constantine, né, aí ele fala assim, é Constantine, rima com mine, né, rima com mina, então não se fala Constantine, né, se fala Constantine, não, mas como todo mundo fala Constantine, até no filme do Keanu Reeves é Constantine, então a gente vai usar Constantine até o final das nossas falas aqui. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela atenção. E quem ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, dá uma curtida, dá um comentário, o que é que você acha sobre esse personagem, é um dos nossos favoritos. E nos segue em nossas redes sociais. Um abraço. Falou. Eu diria que foi uma escolha que fizeram ao traduzir o filme.